acolhida por essas duas pessoas que estarão com a senhora representando o UDF, que é a professora Gisela e a professora doutora Cristina Aguiar. Então, estaremos também com a professora doutora Cristina Aguiar Ferreira da Silva. Cristina, é uma alegria muito grande estar com você. A sua presença, ela sempre é uma presença muito acolhedora, muito tranquilizadora, e estar com você hoje vai ser muito prazeroso. A professora doutora Cristina Aguiar Ferreira da Silva, ela é doutora em Direito Previdenciário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é professora da graduação e da pós-graduação em Estrito Sensu Mestrado no Centro Universitário do Distrito Federal, DF, e membro do Comitê de Direitos Humanos do UDF, como também coordenadora adjunta do curso de Direito do UDF. Sejam todos muito bem-vindos. Aos professores e participantes que se encontram aqui nesse momento, que estão compartilhando com a gente essa tarde. Professora Núbia, seja muito bem-vinda. Professora Joana, sejam todos muito bem-vindos, todos os professores, alunos e participantes desse momento. E gostaria de agradecer, em especial, a Natália Cristina Dias, que está nos assessorando, né, nesse momento. Natália, muito obrigado pelo trabalho de organização desse nosso momento e o carinho que está sendo colocado para que a gente possa trabalhar essa tarde de forma muito prazerosa, muito positiva. Sejam todos muito bem-vindos. Professora Eliane, seja muito bem-vinda. Para nós, repito novamente, é uma alegria muito grande ter a senhora aqui. Sinta-se em casa, somos uma família, e sinta-se abraçada por todos nós, né, e acolhida por todos nós. Muito obrigado pela senhora ter aceito estar com a gente nesse momento. Professora Cristina, muito obrigado, e professora Gisela, muito obrigado por sempre estar disposta a implementar momentos como esse, momentos ricos em trocas, momentos ricos para que a gente possa, inclusive, ver uns aos outros, que a gente anda meio saudoso dessas fisionomias, anda meio saudoso desses encontros. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu passo a fala à professora. Qual delas? A professora Gisela. Desculpa, professora. Professora Gisela Pellegrinelli. É que somos todos professores, e aí é o hábito de professor, né? Professora Gisela, você está me ouvindo, professora? Acho que a professora Gisela não está nos ouvindo. Olá. Olá, pessoal. Tive problemas de conexão. Agora voltei. Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Eu passei a fala à senhora, professora. Ah, perfeito. Eu estou com a internet bem ruim aqui agora, nesse momento. Eu vou pedir para alguém falar no meu lugar, porque eu estou caindo, pessoal. A senhora quer que eu fale, professora? Ok, professora. Sim, professora Eliane, eu gostaria que se a senhora pudesse tomasse o lugar da fala. Ótimo. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito as suas palavras acolhedoras, gentis. Muito, muito obrigada, e com certeza eu me senti acolhida. Nós fazemos parte do mesmo grupo. Eu já estive no espaço de vocês. Houve um momento em que eu estava aí em Brasília, representando a Unicid, num comitê de direitos humanos ligados à educação superior, etc. E junto existiam representantes da UDF, enfim, a gente conversou bastante. Eu queria, mais uma vez, ressaltar a importância de a gente fazer coisas como esta. Na verdade, sendo a presidente da comissão da Unicid, essa sempre foi uma grande preocupação, né? Porque a gente sabe que não é o objeto dessa mesa redonda, mas os direitos humanos, eles são algo que necessitam de uma
vamos dizer assim, de uma força, né? De um empenho constante. Não é algo dado, é algo permanentemente conquistado, permanentemente trabalhado, principalmente nossa função como universidade, pensando nas novas gerações, né? Então, eu queria parabenizar mais uma vez a iniciativa. Eu preparei uma pequena apresentação nessa minha fala curta, porque eu gosto muito de imagens, e vocês vão ver que eu vou tentar pensar um pouquinho algumas imagens, né, para a gente poder trabalhar. Vocês veem que o nosso objeto aqui é extensão universitária e o seu papel, né, na cultura dos direitos humanos. Exatamente como é que a gente pode trabalhar essas questões. Eu, mais uma vez, obviamente, me remeto aos professores, mas eu me remeto também aos alunos, né? A grande pergunta que se faz hoje: quem você quer ser, né? Eu sei que quando eu pergunto assim, quem você quer ser, que profissional se espera, né? Na verdade, nós estamos trabalhando, formando, né, pessoas, mas aí nós nos deparamos com um mundo incerto, né? Eu sempre, quando penso no mundo incerto, eu penso no Bauman, eu penso no Beck, né? Naquela coletânea de livros que ele faz, no mundo líquido, um mundo em constante transformação, aonde as coisas não se encaixam mais, né, em compartimentos, alguma coisa que de alguma maneira está sendo construída e reconstruída. Né? E qual que é o nosso papel dentro disso? Eu acho que a extensão pode contribuir muito, exatamente para construir novos profissionais e pessoas, né, que, de alguma forma, terão uma participação muito mais importante nesse processo dos direitos humanos. Né? Eu digo sempre que, muitas vezes, nós somos um pouco que nem o quadro do Magritte, né? O espelho falso. Eu digo que, às vezes, a gente não vê ou não quer ver, não é? Apesar de nós estar na nossa frente, né? Apesar da gente ter toda a condição, e, às vezes, também eu acho interessante que a gente não quer se olhar, né? E eu acho que essa questão dos direitos humanos tem muito a ver com isso, né? Olhar o mundo que o cerca e, nesse contexto e nesse sentido, obviamente, olhar a si mesmo, né? Eu acho que este é um movimento dialético que não tem como a gente sair, né, desse contexto para pensar os direitos humanos. E aí vocês podem me perguntar assim, tá, você falou sobre profissão, você falou sobre como eu vou ser, você falou num mundo, né, absolutamente caótico, cheio de riscos, em constante transformação, mas o que isso tem a ver com a extensão? Né? E eu vou dizer para vocês que, indiscutivelmente, essa curricularização da extensão, ela veio para ajudar sobremaneira nesse processo. Qualquer pessoa, né, qualquer um que trabalha com essa temática, sabe como é difícil você colocar isso efetivamente em prática, né? Você colocar isso no extramuros, né? A gente acaba construindo os nossos espaços. Eu digo que é muito fácil, ou pelo menos, não que não seja indispensável, mas trocar, falar, trazer as teorias, mas é muito importante também que isso que a gente faz, né, que a gente reflete, tenha a sua correspondência na prática, realmente. Né? E a extensão pode, de alguma forma, forçar, né, nesse contexto, a que isso efetivamente aconteça. Então, é por isso que eu trouxe o artigo 3, né,
da resolução, e eu só queria colocar a parte que eu deixei em negrito: processo interdisciplinar, político-educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições e os outros setores da sociedade. Eu acho que essa é a tônica principal. Na verdade, quando eu falo de direitos humanos, a gente está falando exatamente na necessidade dessa transformação e dessa conscientização. Né? E a extensão, essa curricularização, pode ajudar a gente nesse processo. Né? Então, vocês começam a entender um pouquinho melhor o que eu penso em relação a esse mundo atual, né? E a necessidade de uma educação que tem na extensão um braço indispensável. Pensando nisso, eu tinha que trazer uma reflexão sobre a chamada educação em direitos humanos. Né? Não há como negar a sua importância. A legislação hoje, né, nós, dos nossos cursos, coloca como um fator imprescindível essa educação em direitos humanos, que a gente deve tratar em disciplinas isoladas, mas ela tem que sair de disciplinas isoladas e abranger a projetos extra-escola, projetos que podem trazer e movimentar todas as questões relativas a direitos humanos, direitos individuais, direitos políticos, o que não importa, qualquer uma dessas das diferentes áreas dos direitos humanos a gente pode atingir. Né? Essa educação em direitos humanos, que hoje em dia tanto se fala, me faz remeter a Maria Vitória Benevides, uma professora da USP, né? Que também é membro da Rede de Educação em Direitos Humanos. Eu vi que tem uma professora que também faz parte, e ela tem um artigo que não é grande, é um artigo pequeno, mas que eu acho a leitura dele é uma leitura interessante, que ela coloca exatamente esta questão: educação em direitos humanos, do que se trata? Né? E aí ela levanta 4 pontos que eu acho que tem total ligação com aquilo que eu falei anteriormente. Porque, primeiro, tem que ser uma educação permanente e continuada. Segundo, quer uma mudança que esses projetos institucionais, a extensão articulada de forma real aos diferentes componentes do curso, podem nos ajudar e ajudar os alunos nesse processo, né? Que são o nosso grande foco. Essa educação em direitos humanos, ela está pautada em valores, né? Para atingir, segundo a fala da Maria Vitória Benevides, corações em mentes e não apenas instrução. Ou seja, não se trata de mera transmissão de conhecimentos. Vocês viram que eu trouxe um quadro do Magritte, e daqui a pouquinho eu vou trazer um outro quadro também para a gente finalizar. E aí eu vou dizer para vocês que isso de atingir, né, o coração, as mentes, na verdade é a transformação, né, do ser humano, pensando em si, mas também pensando na relação com outro ser humano. Né? Um outro ser humano que possa ser diferente, possa não ser, mas é a empatia, que é uma das características mais fortes, né, dos direitos humanos. E a quarta, a promoção da reflexão e da vivência nos direitos humanos. Gente, direitos humanos têm que ser vivenciado. Acho que essa é a grande questão. Vivenciado de todas as formas. Né? Quando eu disse a vocês a importância da gente fazer atividades como essa, exatamente por conta disso. Né? Além disso, ainda pensando na Maria Vitória Benevides, eu acho importante quando ela diz, né, que essa educação em direitos humanos, que a extensão, de alguma maneira, pode nos ajudar
a viabilizar em projetos, em N tipos de situação, ela visa fundamentalmente o quê? E eu gosto dessa aqui, eu deixei inclusive em vermelho. Criar, influenciar, compartilhar, consolidar mentalidades, costumes, atitudes, hábitos e comportamentos que decorrem exatamente de você ter esses valores ligados aos direitos humanos, né? E que deve transformar práticas, né? A sua prática e influenciar os outros. Então, reparem que a extensão nesse sair é fundamental para a gente pensar, né? Eu também, hoje em dia se fala muito em educação emancipadora, né? Nós, nesse mundo líquido que eu comentei com vocês, a gente tem que aprender a aprender, e isso a gente só vai entender quando a gente realmente se emancipar, a gente conseguir colocar em prática e, ao mesmo tempo, estar permanentemente atualizado. Tudo bem, mas o que a gente quer, né, principalmente dentro dessa temática nossa, com isso? Primeiro, um dos princípios da educação emancipadora, que, aliás, há documentos hoje pensando nessa educação emancipadora desde o ensino básico, né, ele deve estar ligado à vivência, né? Ele deve estar ligado ao entorno do aluno, né? Ele deve promover essa transformação de sentimentos, de atitude, de cooperação, de solidariedade. Ele deve levar a pessoa a perceber as consequências pessoais de cada escolha que ela faz, né? Isso é a educação emancipadora, é você realmente se entender e entender a sua relação com a sociedade. E visar a formação de cidadãos participantes, crítico, responsável, né? Cidadania é um ponto muito importante dentro dos direitos humanos e, obviamente, simplificadamente, a gente pode dizer que o cidadão é aquele que, vamos dizer assim, tem direito a ter direitos, né? Essa é a grande questão. E aí, para ir terminando esta fala, eu penso assim, será que essa educação em direitos humanos, será que essa extensão, será que será que a minha profissão pode transformar a sociedade? Pode, né? Acho que nós estamos num momento tão difícil, né? Por vários fatores diferentes, nós estamos num momento tão peculiar, né? Sobre vários aspectos. E eu disse para vocês que eu gosto muito de ter talvez uma imagem que, através da fruição, consiga fazer a gente interiorizar algumas coisas. E aquilo que me veio foi exatamente esse quadro, né? Um quadro do Salvador Dalí, do surrealismo, e esse quadro, eu digo que ele pode ser uma metáfora daquilo que eu estou falando, né? Uma sociedade onde você tem elefantes, mas que você também tem cisnes. E, na verdade, um reflete o outro. Eu acho que vocês estão conseguindo, se não tiverem, aumente um pouquinho, né, do lado direito vocês conseguem, do lado esquerdo, perdão. Vocês veem que a água aqui, ó, e mais uma vez a gente pode estar remetendo àquela questão da vida, né, fluida, né, da que a gente estava comentando. Vocês veem que aqui vocês têm os cisnes claramente colocados, né, mas quando eles refletem a própria natureza, você tem elefantes aqui embaixo, né? Então eu digo que essa transformação vai depender só da gente. Cisnes e elefantes são o nosso dia a dia. E, na verdade, depende de como a gente olha para tentar transformar, né? Eu acho que essa é a questão interessante. E, inclusive, as duas grandes antíteses, né? O cisne e o elefante, que parecem que não tem nenhum tipo de ligação,
eles podem fazer essa reflexão, né? Este jogo, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar assim, podemos sim. Aliás, podemos, pensando na utopia, não na utopia irrealizável, mas naquela que advém do nosso dia a dia, das nossas participações, e que a extensão pode ajudar a gente, né? Eu quis trazer aqui apenas a Rede Brasileira, né, de Educação em Direitos Humanos, que coloca como macro temas aqui, vocês veem do lado esquerdo, por exemplo, né, a questão da cybercultura, da cybercidadania, agora existe esse novo tema, né? Enfim, muito preocupada com essas questões. E essa rede faz parte de uma rede latino-americana que não deixa de ser muito importante, né? Então, eu brinco, né, só para terminar, se nós estamos agora no mundo contemporâneo fluido, olha lá o Bauman, né, amor fluido, então a gente pode, já que nós estamos nesse contexto, transformar em coisas diferentes, né? Nós estamos num momento também que essa transformação dessa educação emancipadora ligada aos direitos humanos pode nos trazer, tá? Eu encerro a minha fala aqui, fui uns 20 minutos, e eu agradeço muito. Nós que agradecemos, professora, muito obrigado por essa fala. Eu acho que, antes de eu passar a palavra para a professora Gisela, eu gostaria de fazer um comentário. Quando a gente pensa na pedagogia, quando a gente pensa na formação de professores e ouve a sua fala, quando pensa nas licenciaturas, eu estive olhando para a sua fala e vendo as 10 competências da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, né, e pensando da educação infantil ao ensino médio, né, toda a educação básica. Então, eu olhei, a sua fala para mim foi assim, um paralelo de análise com aquilo que a BNCC traz, né, como proposta para a educação básica, e quando a senhora colocou que é algo progressivo, a própria BNCC coloca que essa formação integral, ela deve ser progressiva. Então, e quando a senhora, no começo da sua fala, colocou para a gente que a senhora pensa, né, coloca os direitos humanos como algo que precisa ser cuidado, né, precisa ser todo o tempo alimentado, no sentido de cuidado e proteção, seria esse cuidado que deve ser levado por toda a nossa formação e para sempre, para mudar uma consciência social, uma consciência de relação com o outro. Então, obrigado, professora, pela fala. Professora Gisela, peço desculpa, mas fiquei muito empolgada aí com o paralelo da BNCC, né? A gente que é pedagogo, que é da área da licenciatura, quando vê uma fala assim, e a gente consegue localizar com rapidez num documento importante como é a BNCC, e pensar o currículo em movimento, né? É muito bom, é muito empolgante. Então, obrigado, professora, muito obrigado pela sua fala. Professora Gisela, agora a fala está com a senhora. Muito obrigado, professora. Obrigada, professora Anastácia. Eu peço desculpas inicialmente que eu estive com problemas de conexão e queria agradecer as professoras aqui presentes comigo na mesa, a professora Eliane, que acabou de nos trazer uma fala muito inspiradora, como bem disse a professora Anastácia, né, nos remete a essa formação, a esse compartilhar de saberes. E eu trouxe aqui também algumas imagens, eu vou passar aqui e vamos falar rapidamente. E eu queria dizer que é com muito prazer que o IDF está realizando esse seminário. Esse seminário é uma parceria com a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, e fico feliz que o IDF prontamente nos acolheu, né, a proposta de trazermos esse seminário, de realizar todo esse contexto, principalmente no momento que estamos vivendo. O momento pede, né, ele nos ensina
um pouco mais sobre a humanização do sujeito e de que forma a gente pode reconstruir, né, toda essa preocupação, o respeito, a dignidade. E a minha fala aqui vai muito ao que fazemos no DF. Eu, além de docente, eu também coordeno o laboratório UP Social, e o UP Social tem 4 segmentações de trabalho: inovação e empreendedorismo social, extensão e responsabilidade social, ligas acadêmicas e educação e direitos humanos. Então, a gente tenta, né, o propósito, eu penso que o principal propósito de estarmos aqui trabalhando, debatendo, trazendo essas perspectivas, né, é justamente a gente ter um pouco mais desse olhar, esse olhar cuidadoso do que as instituições de ensino superior podem fazer pela promoção e difusão da cultura dos direitos humanos. A minha fala vai muito também fazendo a ponte com a extensão, a qual eu também estou à frente aqui no DF, e eu preciso dizer que atualmente o DF consta com 15 projetos maravilhosos, com várias segmentações, trazendo essa fala, essa transformação, essa ponte com a sociedade. E qual seria, então, né, o real papel da extensão? O que podemos, né, trazer nessa fala sobre a cultura dos direitos humanos, a extensão, né, e essa conexão que a gente faz com os compromissos sociais, porque o compromisso social está dentro da universidade, junto com a sociedade, né? Então, se pensarmos essa discussão toda em função do compromisso das instituições de ensino superior, seja ela pública ou privada, se pensarmos a extensão, a gente pode entender que fica muito claro que a extensão não pode ser entendida como um apêndice, né, de forma isolada. Ela é incluída como parte indissociável, já sabemos, do ensino e da pesquisa, mas muito presente nas práticas pedagógicas de todos os currículos, né? Pensando aí já na curricularização, que a professora Eliane nos trouxe também na sua fala. Então, nessa perspectiva, a gente precisa pensar a educação de direitos humanos de uma forma integral, não fragmentada. E como que a extensão pode contribuir? Né? Qual seria o real compromisso social das instituições de ensino superior nessa perspectiva, envolvendo, então, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos? Porque nos eixos, né, a qual o plano nos apresenta, a extensão aparece como uma ação plural, pluralidade de formas, conteúdos e sujeitos envolvidos, né? Setores sociais, públicos ou privados, para que se torne o quê? Uma fonte, um fator intensificador da educação e direitos humanos no ensino superior, articulando, com certeza, né, o ensino e a pesquisa. Mas, revisitando, então, o conceito de extensão, trazendo como aí um processo educativo, cultural, científico, é um processo articulador do ensino e da pesquisa, né, e viabiliza essa relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Então, pensamos que a extensão é, sim, uma via de mão dupla, onde, ao encontrar, né, a sociedade e a oportunidade de elaborarmos, de trazer essa praxis acadêmicas de uma forma que pudesse, sim, transformar para além da sociedade nós próprios da academia, né? Então, essa via de mão dupla, ela perpassa, entra, né, em todos os setores, ensino, pesquisa e extensão, e podemos entender que a educação em direitos humanos não se trata apenas de transferir conhecimentos, né? Ela, entrando no contexto plural, ela vai muito além, é uma mudança cultural, né?
ela vem com essa transferência e construção de valores, com uma educação, sim, permanente, né? Uma educação que é continuada, uma educação que traz várias vertentes, é uma educação plural. A professora Eliane trouxe como referência a professora Maria Benevides, eu também tenho que falar dela, né? Quando a gente fala em educação e direitos humanos, é a nossa referência. E a professora Maria Benevides, ela traz, né, em seus estudos que a educação e direitos humanos é uma relação que foi tratada e é baseada no respeito, né? No respeito à dignidade da pessoa humana e trazendo aí esse olhar, um olhar orientador para que a gente possa mudar, trazer essas mudanças, trazer essa transformação, mas no sentido, sabe, pessoal, no sentido de eliminar todo o preconceito, tudo que está enraizado de discriminação, né, trazendo novas mentalidades, novas perspectivas, retirando a não aceitação dos direitos de todos e a não aceitação da diferença. Então, eu penso que nesse processo, fica fácil identificar alguns entraves, alguns desafios que dificultam, sim, é difícil, concretizar essas ações dentro dos espaços educativos, que é a temática nossa desse seminário, né? Espaços educativos na perspectiva da educação em e para os direitos humanos, né? Então, dentro dessa constatação, identificamos os entraves, os desafios, e eu trago aqui algumas reflexões. Nesse processo, onde cada vez mais a gente entende, né? Será que a universidade, de que forma ela pode cumprir, ou deveria cumprir, o compromisso social dela por meio da educação em direitos humanos? É um processo que precisa ser revisitado, precisa ser reconstruído, e eu penso que cada vez mais, e acho que vocês vão concordar, que é necessário a gente construir ambientes educativos, trazendo essa vertente de respeito, trazendo ambientes que respeitem e promovam os direitos humanos. E é uma temática, né, que não deve ser reduzida em função de entraves ou desafios, mas deve ser combatida. Ela deve, sim, ser incorporada em todas as segmentações. A gente tem esse compromisso, estamos com o currículo nessa perspectiva de atender essas vertentes, esse viés, e acaba que é um eixo norteador de todos os programas pedagógicos, de todos os projetos políticos pedagógicos. Então, entender essa necessidade, ela perpassa aí de uma forma que a gente contribui, a gente auxilia e a gente vai ao encontro dessa efetivação da cultura dos direitos humanos, sobretudo no que se diz respeito, pessoal, acho que aqui está muito claro, né? A participação nossa, enquanto acadêmica, enquanto universidade, enquanto processo formativo, de contribuir para que a gente possa identificar esses entraves e combater esses desafios. Então, quais os reais desafios e tensões que identificamos na concretização da cultura dos direitos humanos? O que realmente as instituições de ensino superior enfrentam? São reflexões que, com certeza, ao longo desse dia, nós desfrutamos muito desses impasses, dessas inquietações. Começamos hoje pela manhã com 2 falas maravilhosas do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, a qual o professor Boaventura Souza Santos é diretor emérito. Então, essas discussões, trabalhamos hoje pela manhã as memórias, né,
quanto que é fundamental ter isso dentro da pedagogia afetiva, a qual a professora Vanessa nos trouxe, o colonialismo, né, as nossas raízes, as nossas identidades. E, entendendo isso, a gente vê, né, o quanto que é importante a gente entender e trabalhar de uma forma plural com os nossos alunos, nosso corpo docente, né? O que realmente estamos fazendo para resolver esses gaps e atender essas demandas. Nós estamos num período, né, que precisamos atender às demandas. Não é fácil, né? A gente tem vivido momentos de angústias, né? Desânimo, mas é preciso, então, identificarmos esses processos que travam, né? E trazer essa perspectiva para a gente estabelecer um contato sistêmico, estabelecer um contato onde possamos identificar, trabalhar essas segmentações, as classes sociais, trazendo as classes sociais mais vulneráveis, né? com a qual os direitos são violados. E as dificuldades aparecem de uma forma gigante. As dificuldades vêm a todo momento, né? Precisamos, sim, democratizar o acesso à universidade, travar, afastar os freios, né, a qual a gente já percebe que as legislações estão provocando. A gente percebe que cada vez mais a instituição, seja ela privada, pública, ela tem esse papel social, é uma perspectiva que somos comprometidos na construção da cidadania, na construção dos direitos, trazendo essa consideração de educação enquanto um bem público e comum, né? Então, é preciso entender que a cultura dos direitos humanos é necessária. A gente entende que estamos avançando, nós estamos avançando ainda que a passos lentos, mas estamos avançando. E compreender que é necessário envolver, sim, a sociedade, e por isso o papel importante da extensão nesse contexto. Muitas vezes entende-se que extensão passa pelo assistencialismo, né? Então é preciso a gente também desconstruir que é um assistencialismo, trazer essas perspectivas da relação dialógica com a sociedade, a academia, a universidade, a sociedade, trazer essas transformações e estou quase já estourando meu tempo, mas eu quero finalizar aqui trazendo outra reflexão que já foi citada hoje de manhã pela nossa magnífica reitora, professora doutora Beatriz. Eu trago a fala um pouco mais ampliada, mas eu não poderia deixar de trazer o professor Boaventura de Souza Santos, quando ele diz que lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem, e lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Então, essas reflexões, elas estão presentes, é um momento extremamente forte, oportuno, intenso, né? Cada dia a gente se depara com situações que nos trazem indignação, nos trazem angústia. Então, eu penso que o momento é de trazer essas discussões, por isso que esse seminário está sendo enriquecedor, muito produtivo, trazendo esses debates, né? E apresentando, então, essa perspectiva de trazer educação e direitos humanos como consequência e trazendo a promoção e a difusão dentro do contexto acadêmico. Bem, então era isso que eu queria trazer para vocês, um pouquinho de essa perspectiva de novos cenários, né? Pensando que podemos melhorar, podemos trazer essas práticas um tanto mais intensas dentro da academia, dentro da comunidade acadêmica.
E finalizo agradecendo a todos, agradecendo a participação de todos que estão aqui conosco, agradecendo muito o convite aceito pela professora Eliane, da Unicid, que faz parte também do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, a qual o DF também participa. Então, muito obrigada. Retorno aqui para a professora Maria Anastácia. Muito obrigada a todos. Obrigada, professora. É sempre muito bom de ouvir. Eu sempre lhe digo que as nossas conversas e os nossos momentos me trazem muita tranquilidade, né? Então, é sempre muito bom de ouvir, é sempre muito bom ver esse olhar ampliado dentro do DF que a senhora tem, conectando os setores, os momentos, né? Seja esse momento a extensão, seja esse momento o pensar pedagógico, tá? Então, parabéns, professora, muito obrigada. É muito bom ver um profissional como a senhora falando sobre direitos humanos, tá? Eu queria, antes de passar a fala para a professora Cristina, eu gostaria de fazer uma pequena conexão com a fala da professora Eliane, com a fala da professora Gisela. Me é permitido 1 minuto? Sim? Então, ok. Bom, a professora Eliane, no momento da fala dela, deixou muito claro para nós essa progressão, né, nos direitos humanos, essa progressão numa construção de uma consciência em direitos humanos. Isso eu visualizei muito claro com o que é proposto dentro da BNCC, e aí eu consegui ver a educação infantil até chegar ao ensino superior, com a extensão do ensino superior. Na fala da professora Gisela, quando ela traz para nós, né, esse foco dessa progressão dentro do próprio ensino superior, já falando diretamente da extensão, e o amplo campo que a extensão pode alcançar a partir dessa formação para os direitos humanos, né? E aí ela falou para a gente, em processo formativo, na cultura de direitos humanos, ela trouxe isso para nós, né? Eu penso que a gente pode fazer uma grande conexão entre o que a BNCC traz, né, e entre aquilo que se faz previsto que a própria professora Eliane trouxe para nós no primeiro slide dela, sobre a extensão, né? E aí a gente pega a educação infantil até o ensino superior, entrando pela pós-graduação, estrito e lato sensu, né? Então, como é que eu penso isso? Eu penso que quando a gente fala em educação, a gente fala em currículo, a gente fala em avaliação, né? A gente fala em gestão, a gente fala em planejamento, a gente fala em formação de professor, né? Então, quando eu olho para o ensino superior e pego aquilo que a professora Eliane e o que a professora Gisela colocou, primeiro sobre progressão e essa progressão na formação em direitos humanos, e isso seguindo ao longo da graduação, na formação superior, né, como extensão. O que é que eu penso? Né? Eu penso que a nossa sala de aula, nós professores da graduação, nós somos os agentes de disseminação dessa formação. Independe de que turma eu esteja, de que curso eu esteja, de que conteúdo eu esteja trabalhando, eu acredito que a temática dos direitos humanos, ela deve ser exatamente transversal em todas as disciplinas, né? E aí eu estou falando de currículo, né? E no momento que eu utilizo o procedimento avaliativo dentro de um conteúdo, eu posso trazer uma problemática de direitos humanos para ele trabalhar o conteúdo da minha disciplina, independe que conteúdo eu esteja, porque direitos humanos é tudo na nossa vida, é tudo no meio social, ela é relação, interação, é a construção da própria cultura, é a construção do próprio existir humano. Então, independe de que curso eu esteja, independe de que disciplina eu esteja ministrando, eu posso fazer dentro do procedimento avaliativo, o meu aluno refletir sobre essa construção de consciência, né? Ao mesmo tempo, eu pensar dentro da minha matriz como eu vou seduzir meu corpo docente para que essa temática seja uma temática presente, viva, contínua, permanente, porque o meu aluno do direito passa 5 anos. Se ele passa 5 anos passando por todos os professores, com certeza, esse processo de formação na cultura de direitos humanos, ela vai ter
um saldo muito positivo, por mais que ele não tenha visto isso antes. Se ele já viu antes, aí o complemento, isso aí vai ser um chão muito profundo. Então, pensamos em currículo, pensamos em ação pedagógica, e, dentro de tudo isso, o nosso papel de professor, nós como atores dentro desse contexto, temos um papel muito importante. Temos um papel importantíssimo, porque dentro a gente está falando de extensão, mas a gente está falando de graduação num cotidiano permanente, né? Por isso nós temos a comissão, por isso a UDF tem essa comissão, exatamente para mostrar que ela é uma instituição, que essa temática ela é uma temática de formação contínua. Então, era isso, eu peço desculpas por me estender, e agora, né, com muita honra, com muito orgulho, com muitas saudades, com muita tristeza no coração de saudades, né, eu dou a palavra à minha querida colega, professora doutora Cristina Aguiar. Muito obrigada, professora Maria Cecília. A saudade, ela é recíproca. Anastácia, Cecília? Você está com saudade da Cecília e não de mim? Não, Anastácia, eu peço desculpas. A gente vai resolvendo as questões do mestrado e já vai entrando nas outras demandas. Eu peço muito desculpas. Que gafe. Comecei com uma gafe. Eu acho que a Cecília está ocupando um espaço muito grande na tua vida. Não, mas meu coração é grande, cabe todo mundo. Peço mil desculpas pela gafe inicial já, Anastácia, mas eu agradeço muito poder participar, embora seja para mim um desafio, né, diante da presença da professora Gisela, professora Eliane e da professora Maria Anastácia, que são profissionais da educação, né, estão vinculados diretamente à educação. Eu sou uma profissional do direito, né, que ministro aulas na universidade e tenho uma formação em direitos humanos e acredito na importância da formação em direitos humanos. Então, se a terceira na fala, né, depois da professora Eliane, da professora Gisela e das considerações importantes da professora Maria Anastácia, já gera um prejuízo a qualquer desdobramento que eu queira desenvolver nessa parte, pela ótica, né, em linha de desenvolvimento que nós travamos dentro do direito. Compartilhar aqui com vocês algumas imagens, eu também tenho a necessidade dessa comunicação também visual, professora Eliane, né? Então, o primeiro ponto, né, que eu gostaria de trazer é justamente em razão do momento que nós vivemos, né, a Maria Anastácia colocou essa questão da saudade, falar em educação em direitos humanos, e não só educação em direitos humanos, mas educação para os direitos humanos, é um momento de abraço, né, um abraço que a gente sente tanta falta nesse momento, em razão da pandemia. Ele esquenta o coração, ele acalenta o coração, né, mesmo um coração tão grande como o meu, né, professora Maria Anastácia, que cabe vários professores da instituição, é um calor importante nesse momento, é uma preocupação constante dentro de uma ideia de formação também jurídica, né, dentro da minha área de atuação mais diretamente, esse desenvolver do ser humano com esse foco, com esse olhar humanista, com esse olhar em respeito aos direitos humanos. Infelizmente, dentro da área jurídica, por vezes, a defesa dos direitos humanos acaba sendo utilizado como um discurso pejorativo dentro de uma sociedade que deturpa a essência, né, da própria finalidade da proteção dos direitos humanos, de reconhecimento do outro, né, como ser detentor e sujeito de direitos. Então, como que a universidade ela pode assumir um papel relevante nessa reconstrução dos direitos humanos pela ótica de absorção social, e como que ela pode fazer isso dentro também de uma construção teórica e de conhecimento, que é também um dos objetivos que ela desenvolve. A gente sabe que dentro da universidade a gente tem uma construção a partir da ideia de educação, extensão e pesquisa, em áreas que se comunicam por vezes. Nós temos dentro do DF essa realidade, nós temos projetos de extensão que unificam pesquisas iniciadas anteriormente no âmbito do mestrado em direito,
das relações sociais e trabalhistas, e que agora revela, por exemplo, como a clínica previdenciária, né, um atendimento à população carente, uma forma de conscientização dos seus próprios direitos. Então, a gente une aí a ideia de educação, de extensão de pesquisa, como uma forma de dar o espaço à universidade para que ele consiga fazer um caminho de externalização, né, no sentido de ele não ficar fechado no próprio conhecimento, no aspecto teórico, mas numa construção mais aberta de participação da comunidade, de auxílio, de construção de uma vida melhor em comunidade. Então, eu trouxe até uma citação breve da Bell Hooks, que eu acho muito interessante, que ela fala o seguinte, né? Fazer da sala de aula um contexto democrático onde todos sintam a responsabilidade de contribuir é um objetivo central da pedagogia transformadora. E é justamente a partir da ideia de responsabilidade, já que talvez entrar na questão da pedagogia seria um tanto quanto abuso meu, em razão da minha área de formação, mas dentro da ideia de responsabilidade, que é um conceito que tem uma base jurídica muito relevante, é que eu acredito que a gente pode entender, talvez, a perspectiva, né, dessa construção da extensão como uma forma de educação em e para direitos humanos, né? Como que ela pode exercer esse papel. Mas, para isso, a gente traz a própria ideia, né, de que, acabou ficando um pouco clara a imagem, mas de que a extensão universitária ela tem que servir como um instrumento de conexão para a educação em e para os direitos humanos entre a universidade e comunidade. Então, essa ideia de extensão, ela faz esse elo, ele traz a comunidade para dentro da universidade e leva a universidade para dentro da comunidade. Isso é feito por ações, isso é feito por orientações, isso é feito por compreensão das dificuldades, das desigualdades que determinada comunidade vive e como que o conhecimento formado dentro de uma construção universitária pode auxiliar na diminuição dessas desigualdades e pode conscientizar, né, embora esteja na moda o termo empoderar, eu gosto mais da expressão conscientizar, acho mais profunda nesse aspecto, em relação a uma vida de perspectiva e de proteção e de efetivação e de ação em direitos humanos, né? Para que saia da questão do discurso teórico dos direitos humanos e se construa uma ação em direitos humanos, uma conduta que se desdobre a partir da sala de aula, mas que vai se desenvolver na pesquisa e vai gerar, a partir da extensão universitária, essa comunicação com a comunidade, passando esse conhecimento, mas não só o conhecimento teórico, mas o conhecimento valorativo, a construção efetiva daquele ser humano dentro do seu papel da sociedade, como um reconhecimento dentro da sociedade, né? E aí eu trago até pouco da fala da professora Eliane, quando ela traz o Ulrich Beck, né, ele é um dos meus doutrinadores base da minha dissertação até de mestrado, e também da minha tese de doutorado, quando ele fala da sociedade de risco, né, e eu faço até um paralelo, embora os dois os dois teóricos eles tenham linhas diferenciadas sobre a análise da questão do risco. A gente pega o Luhmann, por exemplo, né, que faz toda uma construção sistêmica, da teoria sistêmica, ele trabalha com a ideia de que a sociedade ela cria processos de autopoiese dentro de quase de uma retroalimentação. Então, a gente também tem que pensar dentro da construção de uma educação em e para direitos humanos, né, como uma forma de criar a cultura para que essa cultura seja exercida na forma autopoética e ela mesma se perpetue, se reconstrua, se aperfeiçoe e permita uma consciência maior da ideia de direitos humanos. Além disso, eu tomei a liberdade de trazer, né, a ideia de responsabilidade, como eu falei, entrar no aspecto pedagógico, né, da pedagogia efetivamente em relação à educação e direitos humanos, seria talvez um atrevimento meu, em razão de não ser
minha área de base, então eu puxei para a ideia da responsabilidade na tentativa de trazer uma complementação a ideias e reflexões sobre a questão da educação em direitos humanos. Eu acredito que a educação em direitos humanos, ela tem uma proximidade com um conceito desenvolvido pela Hannah Arendt, embora não muito bem desdobrado, também não somente com este foco, que é a ideia de responsabilidade política, ou como ela mesma também chama, de responsabilidade coletiva. Ela traz, por vezes, como sinônimos essas responsabilidades. E a Hannah Arendt diz que mas qualquer que venha a ser a nossa possível resposta a essa questão, acertada auspiciosamente pela filosofia política, nenhum padrão moral, individual e pessoal de conduta será capaz de nos excusar da responsabilidade coletiva. Essa responsabilidade vicária por coisas que não fizemos, esse assumir as consequências por atos que somos inteiramente inocentes, é o preço que pagamos pelo fato de levarmos a nossa vida conosco mesmos, mas entre nossos semelhantes, e de que a faculdade de ação, que afinal é a faculdade de política por excelência, só pode ser tornada real numa das muitas e múltiplas formas de comunidade humana. Então, o que ela traz, a ideia de responsabilidade coletiva, é a ideia de que nós temos que desvincular o conceito, né, de culpa do conceito de responsabilidade, porque não existiria uma culpa coletiva, no sentido de que não dá para trazer numa concepção geral, porque isso afastaria até mesmo o compromisso das pessoas em relação às suas obrigações, mas na ideia de responsabilidade coletiva como uma pessoa, parte de uma sociedade e responsável pela construção, desenvolvimento e transformação dessa sociedade. Então, quando a gente trabalha dentro de uma ideia de extensão, que a gente traz para a extensão aqueles conhecimentos de pesquisa, de sala de aula, a gente está trazendo junto toda a experiência, a vivência, a história de alunos que fazem parte e viabilizam aquela atividade de extensão junto com o professor pesquisador, né, ou com o professor da instituição. Mas como que nós fazemos essa construção de consciência, de responsabilidade com o outro, para que ele seja um instrumento também de conscientização e de criação de quem vai receber aquele contato, aquela ação, também como um agente de responsabilidade. Então, é necessário a construção de alguns elementos para que essa responsabilidade coletiva ela não fique numa visão tão abrangente, mas que ela possa ser contextualizada. E aí eu ouso trazer alguns elementos, né, que embora não sejam elementos do direito somente, embora alguns deles nós utilizamos, mas que me parece ser importante para a construção dentro da percepção de uma extensão para direitos humanos, né, para que não seja um processo artificial, mas sim um processo introjetado dentro da essência da atuação da universidade, mas também dos docentes, dos alunos e da comunidade que participará desse projeto e que receberá esse projeto de extensão. Então, entra a ideia de responsabilidade formal como dever, numa ideia de compromisso, de compreensão, que não é um favor, não é um auxílio, é parte de um compromisso que nós temos da vida em sociedade. Então, a responsabilidade coletiva que se propõe para a ideia de uma educação em direitos humanos é perceber que nós somos responsáveis por nós, mas somos responsáveis pela efetivação dos direitos humanos do outro, né? Dentro de uma ideia de sociedade que vai passar também pela construção de uma autoconsciência, né? A partir de conexões, digamos, de solidariedade, para que efetivamente a gente possa ter esperança em relação a uma sociedade futura. A educação tem um papel muito importante nisso, ela é um processo indispensável e a extensão tem a possibilidade de transformar a teoria, aquilo que se constrói dentro das salas de aula, como um viver em direitos humanos, como um educar em direitos humanos. Então, eu acredito, né, e defendo
dentro dessa construção de que a extensão tem um papel importantíssimo por tirar da bolha da universidade e permitir essa conexão com a comunidade, né, que é um instrumento relevante para viabilizar os direitos humanos e essa consciência da sociedade como um todo. Então, uma vez que a gente consegue concretizar essa noção de transformação social, a gente precisa, obviamente, mexer nas estruturas existentes. A gente passa a perceber que, para essa transformação acontecer, a gente precisa reconhecer a história que as pessoas, a vida, a vivência das pessoas que estão ali, e se colocar no lugar do outro, né? E dentro de uma ideia de empatia, como trazido pela professora Gisela, né, como uma ideia de respeito, também mencionado pela professora Eliane. Então, essa construção é que vai possibilitar que a educação em direitos humanos, uma postura de extensão, faça efetivamente uma interação no curso da vida daquela comunidade, para que haja uma conscientização, uma construção dos direitos humanos de forma tão forte a ponto de virar uma cultura e uma postura em relação a toda a comunidade. Então, nós temos várias pesquisas que demonstram, né, que, por vezes, uma atividade de extensão universitária com esse viés de educação que atinge uma pessoa de um grupo familiar tem uma repercussão no grupo como um todo, porque aquilo é levado para dentro das casas, aquilo é projetado, e ele cria esse olhar de esperança em relação ao futuro e essa construção de um mundo diferente, de uma possibilidade para aquele indivíduo e aquele ser humano que era tratado como à margem, né, das oportunidades, ele passa a ter mais elementos, porque ele tem direito a instrumentos de igualdade, ele não tem só direito a uma igualdade formal, ele tem direito a instrumentos para que a igualdade seja efetivamente exercida. Então, não pode se restringir somente à atuação, obviamente, de sala de aula, ela tem que ser considerada a responsabilidade coletiva como um retorno social à injustiça, como um instrumento de construção de uma sociedade mais solidária, e é a partir dessa visão de que o desrespeito à dignidade do outro também é um desrespeito à minha própria dignidade, é que a gente passa por uma construção mais ética da relação educacional, de educação em direitos humanos e para direitos humanos, né, a partir de uma visão ética dessa relação. Então, a Hannah Arendt, em outra obra, né, ela trata numa obra chamada Entre o Passado e o Futuro, ela faz uma referência a essa força da educação com a questão da responsabilidade coletiva, embora ela, obviamente, se refira à questão da criança, muito voltado para a criança, eu acho que é plenamente cabível dentro da construção e da relação que nós aplicamos dentro da universidade. Então, ela complementa, né, o raciocínio dessa ideia de responsabilidade na obra Entre o Passado e o Futuro, dizendo que, me permitam até citar, né, o que nos diz respeito, que não podemos, portanto, delegar à ciência específica da pedagogia, é a relação entre crianças e adultos em geral, ou para colocá-lo em termos ainda mais gerais e exatos, nossa atitude face ao fato da natalidade. O fato de todos nós virmos ao mundo ao nascermos e de ser um mundo constantemente renovado mediante o nascimento. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, como tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a vinda dos novos e dos jovens. A educação é também onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos. E tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as em vez disso, com antecedência, para a tarefa de renovar o mundo comum. Então,
eu sei que eu já estou me avançando no horário, mas para já concluir, né, a minha linha de raciocínio, eu entendo que essa construção de responsabilidade coletiva permite que os projetos de extensão, eles tenham um objetivo de aprimoramento do conhecimento voltado para o humanismo, para uma cultura do humanismo, né, dentro de uma ideia de respeito, efetivação e viabilização dos direitos humanos. Permite também a criação do elo entre a teoria e a prática para a educação e a vida em direitos humanos, o desenvolvimento de uma postura que deve se iniciar em sala de aula, por parte do professor, em compreender as diferenças e desigualdades que existem entre seus alunos para permitir que eles exerçam seu direito de voz e que eles exerçam construam sua formação a partir do respeito dessas diferenças e também da criação de instrumentos para viabilizar a igualdade, né? Que o projeto de extensão, que a sala de aula, que a pesquisa, eles sejam instrumentos para permitir a voz aos que são socialmente silenciados. Então, a gente precisa reconstruir esse nexo para que haja efetivamente essa construção. E ainda, conscientizar para os direitos humanos, não apenas como objeto teórico, mas como vivência e como desenvolvimento. Então, eu agregaria a ideia de educação em direitos humanos e para direitos humanos, embora eu faça também parte, né, do comitê, aqui no DF, eu trataria de uma ideia também de vivência em direitos humanos, né? Nós temos que trazer isso de forma tão interna, tão própria, que seja algo internalizado e passe a se vivenciar a construção e a efetivação desses direitos humanos. Então, eu agradeço, né? Acabei me estendendo um pouquinho mais do tempo que me é disposto, mas agradeço, coloco o meu contato e passo a palavra à professora Maria Cecília. Maria Cecília, de novo, Cristina. De novo. Não eu acho que a acreditando. Cecília quer falar comigo. Maria Anastácia, que vergonha, Maria Anastácia. De novo, Maria Anastácia. Eu acho que a Cecília que está querendo falar comigo. Não, pelo amor de Deus. Vocês são testemunho. Vou ter que ligar para a Cecília, porque ela está mentalizando com o meu nome. Mas é uma troca também boa, porque é uma troca boa, né, Maria Anastácia, porque a Cecília vai ver uma pessoa maravilhosa, assim como você. Eu sei que é uma troca boa, concordo contigo. Professora, muito obrigada, né, pela sua fala. Queria lhe dizer que o ser pedagógico, ele é um ser em construção, e que, apesar da gente, muitas vezes, não ter a formação base em pedagogia ou nas licenciaturas, é muito gratificante, é de uma alegria muito profunda ver um profissional que perpassou outras áreas, querendo trazer para dentro da prática dele, querendo trazer para dentro do cotidiano dele o aprendizado, os ensinamentos que a ciência da educação, que é a pedagogia, ela traz para todos nós das licenciaturas. Então, tenha certeza que, com muita propriedade, você pôde circular dentro da educação. Como doutora em educação, eu tenho legitimidade para lhe falar isso, que você circulou com muita leveza e com muito carinho dentro da ciência da educação. Eu queria só fazer uma ligação rápida entre as três falas. Eu fiz da professora Eliane, depois eu fiz da professora Gisela, agora eu gostaria de fazer das três professoras. Estão todos me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Ok, estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok, então eu gostaria só de fazer, vou começar de novo com a fala da professora Eliane, né, que foi uma fala que trouxe para mim, novamente retomo o compromisso com a educação integral que a BNCC traz, né, esse compromisso sendo de forma efetiva a busca por uma educação integral, ou seja, formação cognitiva, social, cultural, emocional e física, e eu acho que a professora Cristina falou de tudo isso, né, que a BNCC traz, porque a BNCC diz para nós que a escola ela precisa ser um espaço de aprendizagem e da ação livre democrática, essa ação livre democrática de forma inclusiva, né, e com isso ela deve fortalecer as práticas
né, de solidariedade, de cooperação, o olhar para o outro, inclusive dentro do próprio currículo, né, dos conteúdos da educação dos anos iniciais do ensino fundamental, a gente tem isso muito claro nos próprios conteúdos e objetivos a serem alcançados. Então, esse compromisso que a BNCC traz, ela ficou também muito clara na fala da professora Cristina, olhando para a extensão, olhando para o ensino superior. E professora, tudo isso alinhado àquela proposta que a professora Gisela colocou da extensão. Então, eu consigo ver o que a professora Gisela colocou na sua fala sobre a Hannah Arendt. Quando a Hannah Arendt coloca para a gente, fala para a gente sobre liberdade e sobre prática de liberdade, ela está dizendo aquilo que a professora Eliane colocou para nós em relação aos princípios de formação progressiva, né? Então, desde a educação básica, eu vou exercitar essa liberdade a partir da prática da liberdade, que é o que a Hannah Arendt traz para nós. Ela diz para nós que homens e mulheres, eles se tornam livres quando eles exercitam, né, essa ação. E, ao exercitar essa ação, eles decidem. E essa decisão, ela só acontece quando há, né, o exercício da cidadania, que foi o que a professora Eliane colocou, que não tem como eu pensar direitos humanos sem pensar em exercício de cidadania, né? E esse exercício de cidadania, ele é o quê? Ele é criado, né? Qual é o meio criado para ele? É o meio público, é o espaço público. E no espaço público é que se torna possível essa liberdade, essa conscientização para a liberdade de ação. E o que é os direitos humanos, se não essa liberdade? E aí a Hannah Arendt faz para nós aquela ligação fantástica que ela faz, né? Onde há espaço público, né, há diálogo. Onde há diálogo, há direitos. Ou seja, ela pensa aquilo que a BNCC traz, que a BNCC diz para nós, eu vou formar, né, para a democracia, eu vou formar para a cidadania, para a inclusão. E ao fazer isso, eu tenho um indivíduo, um cidadão, né, livre, respeitoso e responsável, comprometido, como a professora Cristina colocou. E na graduação, na extensão da graduação, isso fica muito claro para a gente. Qual é esse comprometimento? São as propostas extensionistas? Como eu posso movimentar esse comprometimento, essa responsabilidade, essa seriedade, esse envolvimento, essa inserção do indivíduo dentro desse contexto? E, ao fazer isso, eu estou promovendo o que a BNCC fala lá da educação infantil, que é o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social, cultural, emocional e físico, que, pelo que eu pude ouvir, houve pela manhã uma fala, né, sobre a emoção, a afetividade dentro da perspectiva dos direitos humanos. Então, eu queria parabenizar, agradecer a oportunidade, professora Gisela. Eu acho que as 3 falas, elas tiveram uma conexão foi até bom a internet ter parado para a senhora professora, porque eu acho que essas coisas boas, elas acontecem, só que a gente às vezes não olha como coisa boa, né? A professora Eliane trouxe para nós uma estrutura básica, onde a senhora sustentou os projetos de extensão, e a professora Cristina nos fez olhar esses projetos de extensão em várias dimensões, em vários âmbitos, e como eles têm o poder, né, de dialogar com a sociedade, de dialogar, de acessar. Inclusive, professora Cristina, acho que muito próximo do seu tema, a gente poderia, outra hora, falar sobre o acesso à justiça, como um provedor de direitos humanos, de acesso aos direitos humanos, por meio do exercício da cidadania. Muito obrigada, eu parabenizo vocês, agradeço a oportunidade rica de estar com vocês e de poder ouvir essas falas maravilhosas. Muito obrigada. Professora Gisela, nossa comandante de sempre, a fala está com você. Obrigada, professora Maria Anastácia, com muita satisfação que quando você aceitou o convite, né, quando eu fiz o convite, você aceitou, foi com muita satisfação que eu fechei a programação, estava faltando o seu aceite. A hora que chegou, eu falei, pronto, está completo. Então, muito obrigada.
por estar aqui conosco, fazer essa mediação. Queria agradecer muito a professora doutora Cristina, que também faz parte do Comitê de Educação e Direitos Humanos do UDF e também faz parte da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos. E a professora Eliane, da Unicid. Muito obrigada por estar conosco aqui também. E a fala, né? A nossa fala, nós quatro, e as falas que antecederam pela manhã, e o professor doutor Renato Zerbini, às 14h30, né, eu penso que tudo isso nos incita a pensar numa postura pedagógica para desenvolver, né, desenvolver sujeitos com valores, com ética, com proteção, com respeito, com cidadania. E eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, porque nós temos um projeto de extensão no UDF, que é o Na Moral. É um projeto em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal, que trata justamente essas questões de cidadania, de respeito, de ética, com alunos do ensino médio, da rede pública aqui, da Secretaria de Ensino. Legal. Muito legal. Muito bom, e eu tenho que agradecer também a nossa magnífica reitora pelo apoio, inclusive nesse projeto Na Moral, que foi estudado, foi pensado, e vimos que era viável, que era possível. Então, muito obrigada, e tudo isso que discutimos vai em consonância com a necessidade, né, de desenvolver vivências individuais, vivências coletivas, tudo em função do diálogo e a luta pela cultura dos direitos humanos. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui conosco e vocês, professoras, que abrilhantaram também aqui esse momento, essa mesa redonda. Grande abraço. Professora Cristina, eu quero ouvir meu nome. Anastácia, eu mandei já uma mensagem para a Joana pedindo, por favor, peça para a Anastácia me ligar. Está escrito, não só disse como escrevi. Para